Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 29 de abril. Ibovespa apresentou uma queda de 0,87%, seguindo no movimento de correção dentro da sua tendência de alta, respeitando ainda a região dos 55 mil pontos. Voltará a apresentar, no meu entender, alguma sinalização de subida ao romper a máxima do pregão de hoje, que ficou em 55.808. E apresentará um sinal de enfraquecimento dessa tendência se gerar algum candle mais forte aí no próximo pregão, principalmente na primeira hora de pregão para baixo dos 55 mil pontos com nova mínima, que isso aqui no G60 representaria um pivô de baixa. Então a formação de um pivô de baixa para o Ibovespa. Por outro lado, o que eu mencionei aqui no gráfico diário, o rompimento aí para cima da máxima de hoje já representaria uma formação de W, uma retomada da tendência de alta de curtíssimo prazo ali no gráfico intraday. PETR4, Petro, no pregão de hoje, alta de 0,3%, praticamente estável a Petro. Chegou a superar a máxima do pregão anterior, mas não andou. Na minha leitura, ainda segue dentro de uma característica de movimento de baixo. Essa correção como um todo desse movimento de subida ainda para mim é curta, seja no preço ou no tempo, no meu entender ainda está curta para, vamos dizer assim, ganhar bastante força ainda para cima, mas de qualquer forma, acima de uma região aí de R$13, abre a possibilidade de se trabalhar comprando fundos ascendentes no gráfico de 15 minutos. O fato principal pelo G60 é que para mim o ativo ficou um pouco mais maduro para quê? Para gerar esse movimento de baixo, um zigue-zague aqui para baixo. E aí um fechamento abaixo dos R$12,74 no G60, numa primeira hora de pregão principalmente, com nova mínima na sequência, isso sinalizaria uma chance maior de gerar um movimento de baixa, podendo proporcionar um pivô de baixa, uma tendência de baixa de curtíssimo prazo pelo G60 na perda dos R$12,25. E aí, abaixo dessa região de 12,74, abre a chance de se trabalhar com venda de topos descendentes no gráfico de 15 minutos. Vale 5, queda intensa da Vale hoje, bem acentuada, fechamento na mínima 17,09, queda de 7,87%, fechamento abaixo do gap, deixando um gap aberto aqui, fechando o outro de alta, apontando para o teste do suporte na faixa da antiga resistência em 16,93, agora tendendo a funcionar como suporte, seja uma região de 16,93 até um patamar em torno de R$16,80, na zona de suporte, próxima zona de suporte para Vale. Como o ativo está dentro ainda, no meu entender, de uma tendência de alta, e o movimento tinha começado de maneira fraca e acelerou com esse gap de baixa, fica ainda, no meu entender, uma chance maior de desacelerar essa movimentação para baixo e gerar alguma sinalização de alta, algum novo movimento de subida nesse ativo, provavelmente a partir da próxima semana, para possivelmente fechar esse gap aqui de baixo em R$18,17, que já tende a funcionar agora como resistência para a ação, podendo até trazer possibilidade de entrada, uma chance de entrada antecipada pelo G60, caso apresente alguma sinalização de perda de força nesse atual movimento de baixa. Próximos ativos a serem comentados: BRFS3, destaque de alta no pregão de hoje, alta de praticamente 9%, detonando aí diversas máximas anteriores, superando máxima de 2 semanas anteriores. O ativo estava indefinido no médio prazo, em tendência de baixa no curto prazo, anulou essa tendência de baixa, aumentou a chance de ter uma tendência de alta. Então, de maneira geral, é um papel para se buscar ou buscar compras através de movimentos de correção, ou pensando em rompimento, compra de rompimento dos 65,70, aí trabalhando com o objetivo mais longo, um prazo maior dessa operação, que seria comprar aqui, trabalhar com stop aqui embaixo superior a 5%, mas também buscar 15% aí para cima a favor de uma retomada de tendência de alta de médio prazo, ou seja, uma operação mais de position trade na BRFS3. CL3 também aqui gerando um candle forte para cima, alta de 4,07%, conseguindo aqui fechar acima da máxima que ela tinha atingido, ou seja, gerando mais um pivô de alta no gráfico diário dessa ação. Quais são as possibilidades de entrada tecnicamente falando? Rompimento
estratégia de rompimento, superação da máxima do candle de hoje, 41,82, trabalhando com stop abaixo da mínima desse candle e tentando pegar pelo menos o tamanho desse stop aí para cima, numa relação risco-ganho de 1 para 1. Outra possibilidade de entrada, lembrando que essa superação representaria um pivô de alta no G60. A outra alternativa, se abrir caindo, gerar aqui algumas horas de pregão para baixo, ainda buscaria entrada de fundo no G60, que respeitasse aqui essa mínima do pregão de hoje em 40,69, também seria outra alternativa de compra abaixo da máxima do pregão de hoje, abaixo de 41,81. PSSA 3, bom candle também de alta de 3,13%, é um ativo que está em tendência de alta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, ou seja, é um ativo alinhado para cima. Curto prazo deu uma desalinhada, vamos dizer assim, que perdeu a mínima do pregão anterior, mas como a queda vem bem bagunçada aqui, ficou mais para uma tendência indefinida e com chance de retomada nos próximos pregões. Também, assim como comentei agora há pouco na BRFS 3, desculpe, na própria BRFS 3, a possibilidade de entrada seria através de um rompimento de 36,90. Aí pensando também na operação de prazo maior, jogando o stop para baixo da mínima desse candle aqui, projetando 2 a 3 vezes o risco dessa operação, mais ou menos aqui em torno de 5,4, projeta 15% ou mais aí para cima, tentando pegar uma operação de prazo maior de position trade. A outra alternativa seria se abrir caindo, não voltar para baixo mais da região dos 36,15 e compra de fundo ascendente no G60. Se abrir subindo e não quiser fazer uma operação de prazo maior com stop longo, aí aguardaria um próximo movimento de correção dessa subida aqui para planejar a entrada, provavelmente no início da próxima semana, visto o feriado nesta sexta-feira. BBAS3 vem no movimento de baixa, alternativa simples de compra, superação da máxima do pregão de hoje, preferencialmente não gerando logo nos primeiros minutos de pregão. Enfim, a ação gerando alguma sinalização, por exemplo, de 15 minutos, vindo aqui para cima desses 26,35, abre essa chance de entrada, trabalhando com stop aí para baixo dos 25,78. É uma alternativa de entrada. Gera sinalização um pouco maior de queda se vier para baixo aqui dos R$ 25,78. Ou seja, de continuidade do atual movimento de baixa. Que ainda o papel, lembrando que está em tendência de alta. SPSP3, ativo indefinido no curto prazo, gerando ali uma correção mais no tempo, um formato de uma flâmula aqui no gráfico semanal, com possibilidade de rompimento para cima. Aqui seria uma primeira tentativa de entrada, se romper aí a máxima do pregão de hoje, ou mesmo os 17,89, 17,85 ou 17,89, gerou um movimento de baixo, tentando pegar um movimento de subida, ou seja, bate no suporte, gera uma sinalização de alta, tem um martelo, tem um candle aqui de recuperação, seria uma possibilidade de compra de imediato. A outra alternativa, rompendo aqui esses dois topos anteriores, trabalhando com compra de rompimento. E GET4, também aqui apresentando a tendência mais indefinida, porque se a gente observar aqui está tudo dentro desses dois movimentos aqui de alta, e todo esse movimento de alta ainda não foi perdido. Veio um movimento de baixo, também não foi perdido a máxima lá do topo dele, e aí começou a congestionar aqui dentro. Gerou um candle hoje no formato de um martelo, e aí também tentando pegar um novo movimento de subida que pode levar o papel à zona de resistência mais importante ali por volta dos 18,40, 18,50. Possibilidade de entrada no rompimento R$ 17,43 ou mesmo R$ 17,51. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com.